Quarto dia da nossa quaresma de São Miguel Arcanjo, sexta-feira. Além das penitências, padre, hoje é um dia penitencial, né? Exato. Independente da quaresma, toda sexta-feira do ano é recomendação da igreja que a gente viva, né, a penitência, o sacrifício, para nos unir ao sofrimento de Cristo na cruz, né? Então toda sexta-feira, como todo domingo é dia de alegria e de ressurreição, toda sexta-feira é um dia penitencial em memória da morte de nosso Senhor. Então vale lembrar que hoje, né, se você assim desejar e fizer a opção, hoje então é dia de abstinência de carne. É dia 18, então, uma sexta-feira, nós começamos a caminhar, mas acredito que estamos aí, né, bem animados, ainda compartilhando o vídeo, o link de convite. Padre, não é novidade para ninguém que a gente grava os vídeos com antecedência, né? Não tem como ser tão pertinho assim. Então, por isso, quando a gente gravou os primeiros, a gente não tinha toda essa surpresa, né? Da quantidade de participantes, de também descobrir que o grupo tinha um limite de pessoas, também né? Não sabia. A gente tinha o desafio, né? Tinha sido lançado o desafio de chegar a 1000 membros no grupo Corações Ardentes. A gente foi subindo. Eu também não sabia que havia um limite ali. Foi necessário criar um outro grupo com o mesmo objetivo, para postar as mesmas coisas. Então quem já estava no primeiro não precisa ir para o segundo link, né? Porque a gente criou essa opção apenas para aqueles que estavam chegando, mas não conseguiam entrar no grupo. Então por isso existe agora Corações Ardentes, a origem, e Corações Ardentes 2, né? Mas é só para atender a essa demanda, porque ainda as pessoas estão procurando a comunidade para poder fazer a quaresma conosco. Que bom, a gente fica muito feliz com isso, com essa repercussão, com essa resposta tão generosa de tantas partes, né? Eu estava vendo lá os DDDs, né? A gente vai identificando gente de várias partes do Brasil. Vi gente do Nordeste, uma pessoa de Minas Gerais. Então tem gente de todo canto aqui conosco, rezando e fazendo esta oração, nessa jornada de oração da Quaresma de São Miguel. Bem-vindos, né? Os que chegaram por agora, é uma alegria ter você conosco, caminhando nestes 40 dias de oração. A gente gostaria muito de saber quem é você, qual é o seu nome, qual a cidade que você está, o estado, né? Então, para a gente poder saber disso, você preenche aquele formulário e ainda vai concorrer, né, ao sorteio. Depois a gente fala um pouco melhor sobre isso. Mas preenche lá aquele formulário, porque lá nós vamos poder exatamente identificar, olha, é esse estado, é essa cidade, e assim a gente fica, então, um pouco mais próximo, a gente se dá a conhecer, né? Então, se você pode, preenche lá o formulário. Bom, hoje é sexta-feira, é a primeira semana, nós estamos aí refletindo sobre armas espirituais para vencer as batalhas da nossa vida, e nós começamos, é claro, nessa primeira semana, porque foi no dia 15 de agosto, dia da Assunção de Nossa Senhora, que nós começamos a rezar. Essa primeira arma é a Virgem Maria, e o padre já foi falando algumas coisas para nós. A gente aprendeu sobre o Rosário, sobre o Ângelus, sobre o dia da Assunção de Nossa Senhora, e hoje o padre vai falar sobre o escapulário, que sempre nos lembra algo que nos protege, que nos defende da maldade, das maldades, do mal, dos perigos. Então é importante, né, a gente ter assim algo que a gente traga junto com a gente, que nos lembre que a Virgem Maria é nossa e que nós somos dela, né? Que a gente precisa de proteção e que ela nos protege. Um pouquinho disso, né, padre? Exatamente, e o sentido do escapulário é esse mesmo, porque ele inicialmente, né, nasceu como uma vestimenta dos monges. Ele chama-se assim porque ele cai dos ombros, né, das escápulas. Então, uma peça de tecido que cobre o peito e as costas. Então, além do sentido espiritual de revestir-se de Cristo, de revestir-se de uma espiritualidade própria, de uma ordem, como é o caso dos carmelitas, o escapulário tem esse sentido espiritual de defesa, né? Numa guerra, num combate, a gente não pode só atacar, a gente precisa estar também na defensiva, né? Preparados para os ataques que virão do inimigo. Então o escapulário, como arma espiritual, ele é mais lembrado na defesa do que no ataque, né? Então, esse livro aqui do Scott Hahn, né, que a gente está usando como referência para algumas meditações, ele fala de sinais de vida, 40 costumes católicos e quais são suas raízes bíblicas, sua espiritualidade.
E ele vai falando de alguns sinais, por exemplo, a crisma é de um momento da vida, é de uma fase da vida. Ninguém vive a crisma 2 vezes, né? Então ele vai lembrando isso. O escapulário, no entanto, não faz parte de um momento da vida, é da vida toda. Então a crisma é em um momento da vida, o escapulário é para a vida toda. Então, uma vez revestido dele, e nós falamos bastante disso aqui no grupo quando a gente se preparou para a festa de Nossa Senhora do Carmo, né, nossa padroeira diocesana, quando a gente se prepara para receber, para participar da investidura do escapulário, a primeira vez de tecido, em honra de Nossa Senhora do Carmo, do Sagrado Coração de Jesus, é sempre um sacerdote quem faz a imposição. Uma vez imposto o escapulário, a gente está se vinculando a uma certa espiritualidade, mas também está assumindo um compromisso de ser mais parecido com Nossa Senhora, nas suas virtudes, e é isso que vai nos dando defesa e força. Então a grande lição do escapulário é essa, revestir-se de Cristo e buscar imitar Maria em suas virtudes. É isso que nós devemos ter em mente sempre que nós usarmos o escapulário. Lembrar aqui também, né, a origem bíblica do escapulário. O profeta Elias e Eliseu, no Antigo Testamento, porque ali no Monte Carmelo a gente tem a cena, né, em que Elias ele é arrebatado. O escapulário lembra em particular o manto de Elias que Eliseu tomou para si e passou a vestir. Também lembrar São João Batista, né, que vivia no deserto e trajava vestes humildes, simples, trajes rústicos feitos de pelo de camelo. E assim ele viveu como eremita no deserto, entre aspas, possuído pelo espírito de Elias. E Jesus o identificou com esse profeta. Então é o jeito de ser, o jeito de viver, tudo isso tem a ver com o uso do escapulário. Então eu não posso portar o escapulário e viver levianamente. Eu não posso portar esse sacramental como se fosse um amuleto, como se fosse uma superstição. Então, uma vez investido do escapulário, eu preciso me comportar dignamente, buscar viver dignamente, né? Que as minhas atitudes sejam dignas do nome de cristão que eu ostento. Então, o sentido do escapulário está bem ligado não só à peça, ao tecido ou ao adereço, ao adorno, mas ligado a um jeito de ser. A nossa maior defesa, a nossa maior arma nesse combate espiritual será justamente o nosso modo de viver a partir da espiritualidade própria do uso do escapulário. A gente poderia dizer que o escapulário seria também como que uma forma de consagração Sim. a Nossa Senhora? Não deixa de ser, porque você está se vinculando a uma espiritualidade própria de uma ordem, né? Então, principalmente o escapulário está muito ligado à ordem carmelita, né? A ordem do Carmo. E o escapulário popularizado nasceu justamente porque as pessoas tinham no coração o desejo de ser mais de Deus, né? De viver mais entregues a Nossa Senhora. Então, o que era peça exclusiva dos monges, das monjas no Carmelo, de repente passou para todo o povo de Deus. Então, por quê? Havia no coração também dos leigos o desejo de pertencer a Cristo, de chegar a Cristo por Maria. Então, é sim um sinal de consagração. Portar o escapulário é um modo de dizer, quero ser de Deus. E vou alcançar isso passando pelas virtudes heróicas, né, a exemplo de Nossa Senhora. Então, é sim, o uso do escapulário é um jeito de consagrar-se, né, de entregar-se a Deus por Maria. Então, o senhor acha que a gente poderia dizer assim, que fazer uma consagração a Nossa Senhora por algum método, como por exemplo, o escapulário que lembra os carmelitas, a Ordem do Carmelo, como da Mãe Rainha, 3 vezes admirável. Eu sei que tem a consagração da pessoa, tem a consagração do lar. Eu não conheço muito bem, mas me lembro disso. Uhum. Por exemplo, tem também a consagração pelo método de São Luís Maria Grimond de Montfort, que a gente aqui na comunidade está dentro do nosso caminho de formação, né, que é a consagração total a Jesus pelas mãos de Maria. Então, pensando no escapulário e em tudo isso, a gente poderia dizer que
ser consagrado a Nossa Senhora. Claro que todo mundo é consagrado, enfim, né? Ela é nossa e nós somos dela, mas que através desses métodos, que nos levam muitas vezes a um conhecimento maior da Virgem Maria, a um conhecimento maior da pessoa de Jesus, da salvação. A gente poderia dizer que as pessoas que procuram uma formação para fazer uma consagração por esses métodos que eu estou dizendo, e outros que provavelmente existem, que agora eu não estou lembrando, é uma arma? Com certeza. O poder de Nossa Senhora, da devoção a Nossa Senhora, ele é tão grande, né? Ele é tão eficaz na luta espiritual contra Satanás e seus demônios, contra as tentações, que muitos exorcistas testemunham, né, o quanto é valiosa a devoção a Nossa Senhora. Ali no rito do exorcismo, mas em toda a vida. O padre Gabriel Amorfo, né, um exorcista bastante conhecido, ficou ainda mais conhecido agora em razão de um filme que foi lançado aí, inspirado nele. Ele mesmo testemunha que travou ali diálogos, né, com o demônio num episódio de possessão, em que ele perguntava: por que você treme mais ou se incomoda mais quando eu invoco Nossa Senhora do que quando eu invoco o próprio Jesus? E o demônio teria respondido, né? Porque para mim é muito mais humilhante ser derrotado por uma criatura do que por ele, que é o próprio Criador, né? Então vejam o que é o poder da devoção a Nossa Senhora, de uma consagração a ela vivida com dignidade, com empenho. Então sim, tudo isso é uma arma poderosíssima nesses combates espirituais. Lutero falava que ao invocar o nome de Maria, o mais luxurioso dos homens se torna casto. Então, diante das tentações, das investidas do mal, uma Ave Maria bem rezada tem grande poder, né, de vitória, nessa luta. Uma Ave Maria bem rezada, diz Nossa Senhora em algumas revelações privadas, uma Ave Maria bem rezada tem mais valor do que um rosário rezado, mal rezado, né? Claro que a pior oração é aquela que não é rezada, né? A gente já disse isso. Uhum. Mas uma Ave Maria bem rezada, concentrada, a gente entendendo o sentido daquilo, tem muito mais mérito diante de Deus e para Nossa Senhora do que multiplicar orações e adereços sem sentido nenhum. Então, conhecer o escapulário, o método de consagração, seja qual for, né? Quem faz pelo método de São Luís usa a cadeia, usa a medalha. Não importa o que você esteja usando como sacramental da sua consagração, desde que você conheça muito bem o sentido daquilo, que não use como amuleto, como superstição, simplesmente. Então, conhecer, se aprofundar no amor e na devoção a Nossa Senhora é grandiosíssima arma, né, nesse combate espiritual, com certeza. O escapulário é um dos sacramentais que a gente pode usar para representar esse amor, essa devoção que nós temos por Nossa Senhora. Então nos aproximemos cada vez mais da Virgem Maria, porque como diz São Luís Maria Grimond de Montfort, quanto mais perto dela, mais perto de Jesus. Quanto mais dela, mais de Jesus, porque ela é toda dele. Então quando nós somos todo dela, consequentemente nós somos todo de Jesus. Para a gente poder rezar, eu lembro de algo escrito no tratado que diz mais ou menos assim, até eu comentava com o padre: quanto mais o Espírito Santo encontra a Virgem Maria numa alma, mais ele toma posse dela. Olha que bonito, né? E ser cheio do Espírito Santo é uma grande arma, né? Quanto mais cheio do Espírito Santo, com mais sabedoria, com mais discernimento, com mais sentimento de temor a Deus, enfim, todos os dons do Espírito Santo. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais os frutos de conversão e de santidade vão brotando em nós. Isso tudo também é uma arma, uma proteção nossa contra a maldade, contra as ciladas do demônio. Então vamos rezar as orações da Quaresma, pedindo, né, especialmente, todo dia aqui, mas especialmente nessa semana, que a Virgem Maria, ela que é aquela que vem como exército em ordem de batalha, aquela que vem lá na frente, né, do batalhão, que ela venha ao nosso encontro, que ela nos ajude, que ela nos ensine como mãe a amar, a confiar cada vez mais,
que ela nos ensine a ter uma verdadeira devoção a ela, né? Sem, às vezes, modismo e nada mais, mas uma verdadeira devoção, um verdadeiro amor a ela e que nós a assumamos também verdadeiramente como nossa mãe, porque é isso que ela é. Então vamos com muita devoção. Eu não sei você, mas eu já fiz uma lista enorme de pedidos. Zezinho, para mim que São Miguel vai ter muito trabalho. Mas é assim mesmo. Eu falei para ele, quem muito confia pede muito, então eu vou escrevendo mesmo. E depois eu vou contar para você o que já foi, a Lília já foi agindo naquelas intenções. Então com muita confiança na Virgem Maria e nesse poderoso guardião que vem dizendo para nós quem é como Deus. Quando eu escrevi aquelas intenções eu pensava, quem é como Deus nessa situação? E eu dizia, ninguém é como Deus. Então é isso. Então vamos rezar, pensa nas intenções que você está apresentando, pessoais, né, particulares aí nessa quaresma, pedindo que nós, com essas armas espirituais, nós possamos vencer toda maldade, tudo aquilo que o inimigo vem em nossa direção, da nossa casa e da nossa família, para nos tirar, né, do caminho de Deus. Então vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, e instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Pedindo a intercessão de São Miguel, rezamos sua ladainha. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Oremos. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Sempre e ainda mais nessa semana, recorramos à Virgem Maria, a primeira arma
que o Senhor nos apresenta nessa semana da Quaresma de São Miguel Arcanjo, rezando com muita fé, devoção e amor. Augusta Rainha dos Céus, soberana Senhora dos Anjos, vós que desde o princípio recebeste de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por meio de vosso poder persigam os demônios, combatendo-os por toda parte, reprimindo a sua audácia e repelindo-os para o abismo profundo. Quem é como Deus? Ó boa e eterna Mãe, vós sereis para sempre nosso amor e nossa esperança. Ó Divina Mãe, enviai os santos anjos para nos defender e afastar para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém. Olha, começar assim com a presença de Nossa Senhora, né, já é sinal de vitória na batalha, porque ela é aquela que foi vitoriosa, né, em todas as batalhas. Deus venceu nela. E como o padre disse no início, quando um exorcista começa a rezar Ave Maria, o demônio não suporta, né, se afasta, vai para longe. E quantas vezes, né, às vezes numa hora de um perigo, a gente reza Ave Maria. Eu vivo rezando, quando o negócio aperta, começo a rezar Ave Maria, né, às vezes saio daqui correndo, preciso ir para a missa, eu falo, meu Deus, como é que eu vou arrumar um lugar agora para estacionar? Já vai rezando Ave Maria e depois eu agradeço. Obrigado, mãezinha, porque você me ajudou. Então, o amor a Nossa Senhora, né, padre, precisa estar gravado no nosso coração, né? Exato, mesmo porque a gente reza assim, de uma maneira tão bonita que ela interceda por nós agora e na hora de nossa morte. Isso. E quando a gente para e pensa que um dia essas duas realidades serão a mesma, né? Agora pode ser a hora da nossa morte e ali estará ela, né? A quem nós recorremos durante toda a vida. Então é bom que a gente pense com mais amor, com mais carinho nas palavras da Ave Maria, né? Nós já falamos sobre o ângelo, sobre o rosário, hoje sobre o uso do escapulário, mas sempre tudo é o amor a Nossa Senhora. O pano de fundo, a base sobre a qual se edifica tudo é o amor e a devoção à Nossa Santíssima Mãe. O filho que confia na mãe não teme nada, né? E é isso que está sendo assim ainda mais plantado no nosso coração nessa primeira semana. Olha, formulário está lá, né? Não sei que hora você está rezando com a gente, mas se for depois do meio-dia, nós esperamos que você já tenha preenchido o formulário para concorrer então amanhã na missa, 8 da manhã aqui na capela. Quero convidar você que é de Bebedouro, vem para cá, ou se você é pertinho, daqui de pertinho, vem também. 8 da manhã, Santa Missa, o padre vai celebrar e lá na missa então vai acontecer o sorteio de uma imagem de São Miguel ou de uma passagem para ir com a comunidade numa peregrinação ao Santuário de São Miguel Arcanjo, na cidade de Bandeirantes, no Paraná. Nós vamos sair daqui no dia 2 de setembro, 10 para meia-noite, e vamos em viagem, vamos passar o dia no santuário, depois 4 horas da tarde nós retornamos aqui para Bebedouro. Se você quiser ir com a gente, né, peregrinar, o valor da peregrinação é R$220, pode ser dividido no cartão em 2 vezes. A aviação, o ônibus de turismo que vai nos levar é a aviação Ariranha, eu ia falar Andorinha. A Ariranha que vai nos levar, tá bom? Uma empresa conceituada em turismo. Então você entra em contato aqui com a gente e a gente dá mais informações, mas o sorteio vai acontecer então amanhã na missa. Ou de uma passagem, se assim você lá no formulário escolher, ou da imagem de São Miguel, e a gente envia para você pelo correio. Nessa missa vai ter a bênção dos objetos também, né, Pai? Isso, vamos fazer a bênção dos devocionais, a imagem, a estampa, a vela, a água, né, que é de muito proveito espiritual, que a gente faça uso desses sacramentais enquanto reza as orações da Quaresma de São Miguel. Então, eles não são condição, né, sem a qual você não pode fazer a Quaresma, não. Mas é bom, solícito que você tenha diante de si a imagem ou a estampa com São Miguel,
a água benta e também a vela acesa, né, enquanto você reza as orações dessa quaresma. Então, no sábado de manhã, às 8 horas, na missa aqui da Capela Imaculada Conceição, na comunidade Caminho Seguro, faremos a bênção desses objetos devocionais. Então, você esteja aqui conosco ou então reza com a gente pelo link, porque nós vamos colocar o link aqui no grupo, tá bom? Amanhã, então, mesmo com a Santa Missa, nós vamos nos encontrar, porque a nossa quaresma nós rezamos de segunda a sábado. Amanhã, o padre vai falar um pouco sobre as medalhas de Nossa Senhora, qual o sentido, qual é o valor, por que é importante, se a gente deve usar ou não e mais outras coisas. Curte o vídeo, compartilhe, deixe um comentário e dá tempo de convidar mais pessoas. Agora a gente abriu um grupo que cabe 1.025 pessoas. Agora a gente descobriu, né, padre? Cabem mais 1.000, né? Já temos mais de 100 nesse segundo grupo. Então pode convidar, pode compartilhar, tá? O link a gente está sempre colocando aqui. Ele tem uma outra imagem para diferenciar um pouquinho, mas lembrando, é o mesmo grupo, é o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Se você está lá no Corações Ardentes, não tem necessidade de você estar no Corações Ardentes 2, tá bom? Porque a gente vai caminhando junto só em grupos separados. Vamos pedir a bênção de Deus, Padre? O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Rainha dos Anjos, de São Miguel, desça sobre vós e permaneça sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Cada vez mais confiando em Nossa Senhora, vamos pedir que ela rogue por nós. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós.